Entre as inúmeras histórias e lendas que envolvem lugares marcados pelo sobrenatural, o Cemitério Central de Buenos Aires, na Argentina, se destaca como um dos cenários mais enigmáticos e assustadores da América Latina. Localizado no bairro de Recoleta, este cemitério não é apenas um espaço destinado ao descanso eterno, mas um verdadeiro museu de estátuas, mausoléus e narrativas que evocam mistérios e, para muitos, o medo do desconhecido. Ao longo dos anos, ele acumulou histórias que muitos consideram amaldiçoadas, testemunhando eventos que ultrapassam os limites da realidade comum e mergulham no território do terror e do inexplicável. Ao caminhar por suas alamedas, é possível sentir um silêncio quase palpável, quebrado apenas pelo som dos passos ecoando entre os túmulos, que parecem guardar segredos há muito esquecidos. O ar, denso e carregado, parece impregnar os visitantes de uma sensação ambígua, de respeito e de inquietação. Não é difícil entender por que, ao longo do tempo, diversas pessoas que passaram pelo local relatam experiências que desafiam a razão. Mas o que torna o Cemitério Central de Buenos Aires tão especial? Em primeiro lugar, sua história. Fundado em 1822, ele abriga sepulturas de figuras proeminentes da história argentina, artistas, políticos e militares. Muitas das construções são verdadeiras obras de arte, feitas em estilos que vão do neoclássico ao gótico. Porém, entre essas esculturas e lápides de mármore, existe um fio invisível que conecta o passado ao presente através de relatos que nos fazem questionar a fronteira entre a vida e a morte. Diz a lenda que logo após a fundação do cemitério, começaram a surgir relatos de aparições e fenômenos estranhos. Um dos relatos mais antigos fala de um visitante que, numa noite chuvosa, viu uma figura espectral caminhando entre os túmulos. Segundo ele, a presença parecia ser de uma mulher vestida com roupas antigas, com olhos que brilhavam no escuro, seguindo-o silenciosamente até a saída. Desde então, diversas pessoas garantem ter ouvido sussurros que não conseguiam decifrar, ou sentir toques gélidos, quando ninguém estava por perto. O cemitério também é palco de histórias de profanação e rituais obscuros. Relatos de moradores antigos da região mencionam que, em certas noites, grupos se reúnem em pontos específicos para realizar práticas esotéricas, buscando contato com espíritos ou realizando oferendas que supostamente fortalecem energias negativas. Essas práticas teriam aumentado o sentimento de maldição que envolve o local. Um dos casos mais famosos é o da tumba de Rufina Cambaceres, uma jovem que morreu misteriosamente no início do século XX. Acredita-se que ela tenha sido enterrada viva, um medo comum naquela época, quando a medicina ainda não tinha métodos confiáveis para declarar uma morte definitiva. Desde então, testemunhas afirmam que ouvem batidas na tampa de seu túmulo e veem marcas de unhas tentando sair da lápide, reforçando a ideia de que sua alma ainda estaria presa naquele local. A história de Rufina ganhou notoriedade e passou a ser um dos mitos mais sombrios ligados ao Cemitério Central. Outro elemento que contribui para o clima macabro são as esculturas que parecem ganhar vida quando a noite cai. Por exemplo, a figura do Ángel de la Muerte é um anjo imponente que vigia uma das áreas mais antigas do cemitério. Durante o dia, sua presença é sóbria e serena, mas à noite, muitos afirmam que a estátua parece mudar de posição, ou até mesmo olhar para os visitantes provocando calafrios. Essa sensação de que o local está sendo observado não é incomum para quem explora essas ruas silenciosas ao cair da noite. As histórias de desaparecimentos misteriosos ou de pessoas que juram ter sido perseguidas por sombras sem forma aumentam a aura de mistério. Testemunhas relatam que, em certos pontos, câmeras de segurança apresentam falhas inexplicáveis e celulares perdem sinal, como se uma barreira invisível
impedisse a comunicação com o mundo exterior. É como se o cemitério tivesse seu próprio tempo e espaço, separado da realidade cotidiana. O que torna essas histórias ainda mais fascinantes é que elas não vêm apenas de turistas ou curiosos, mas de moradores locais, guardas e funcionários que lidam diariamente com o espaço. Muitos evitam trabalhar no cemitério durante a noite, mencionando que a sensação de ser observado é muito forte e que ouvir vozes ou passos sem origem aparente é algo comum. A mistura entre o respeito à memória dos mortos e o medo do sobrenatural cria uma atmosfera singular, que parece suspender as regras da lógica. Além do aspecto sobrenatural, o cemitério também reflete a história cultural da Argentina. E essa mistura entre passado, arte e mistério torna o local ainda mais atrativo para estudiosos e entusiastas do oculto. O fato de estar situado numa região que foi palco de conflitos políticos e sociais, onde figuras controversas foram sepultadas, alimenta ainda mais a aura de maldição que muitos atribuem ao local. Ao longo do século XIX, Buenos Aires viveu momentos turbulentos, com golpes de Estado, revoluções e uma constante disputa pelo poder. Muitos dos líderes envolvidos nessas disputas foram enterrados ali, sob monumentos que misturam imponência e simbolismo. Entre eles, há quem diga que os mausoléus carregam energias tão densas quanto o próprio passado sangrento da cidade, e que essas vibrações negativas ecoam para além do tempo. Uma das histórias mais curiosas envolve o mausoléu da família Alvear, uma das mais tradicionais de Buenos Aires. Relatos afirmam que durante as noites de tempestade, é possível ouvir sons de correntes e gemidos que parecem vir de dentro do mausoléu. Testemunhas que passaram por ali na madrugada juram ter visto luzes e sombras que se movem de forma inexplicável. Ainda que não haja uma explicação racional para esses fenômenos, eles alimentam as narrativas que cercam o local e atraem aqueles fascinados pelo oculto. Também vale mencionar que, em 1947, o cemitério foi cenário de um evento que chocou a cidade: a profanação da tumba do general Juan Lavalle, uma figura histórica controversa. O ato gerou medo e rumores de que a maldição que recairia sobre quem perturbasse o descanso dos mortos naquela terra seria real. Desde então, muitos evitam mexer nos túmulos, temendo consequências sobrenaturais. Além dessas histórias específicas, o próprio ambiente do cemitério contribui para a atmosfera de medo e respeito. A combinação de esculturas grandiosas, caminhos estreitos e uma vegetação que cresce de forma selvagem em alguns pontos cria um cenário quase cinematográfico. Não é à toa que o local já serviu de cenário para filmes e documentários sobre o sobrenatural, reforçando sua fama de lugar amaldiçoado. O cemitério central de Buenos Aires é, assim, um convite para refletir sobre a fragilidade da vida, o medo da morte e o que pode haver além. É um cenário onde o passado nunca realmente morre, onde as histórias são sussurradas pelo vento que passa entre os túmulos, e onde o silêncio pode esconder segredos que preferimos não conhecer. Essa combinação é o que o transforma num dos lugares mais inquietantes e fascinantes para quem se interessa por histórias de terror e mistério. Se você é daqueles que gosta de explorar o desconhecido, sentir aquele arrepio na espinha e ouvir relatos que fazem a imaginação correr solta, o cemitério central de Buenos Aires é, sem dúvida, um local que merece sua atenção. Mas cuidado! A linha entre o mundo dos vivos e dos mortos pode ser mais tênue do que você imagina, e nem sempre é seguro se aventurar sozinho por esses caminhos. E falando em mistérios, se você quer continuar explorando histórias como essa, desvendar lendas urbanas, lugares amaldiçoados e fatos que desafiam a lógica, não deixe de acompanhar o canal Ecos do Desconhecido.
Toda semana trazemos conteúdos que mergulham fundo no sobrenatural, no inexplicável e no assustador, sempre com o objetivo de entreter e instigar sua curiosidade. Inscreva-se, ative o sininho e venha com a gente nessa jornada pelo lado oculto da realidade. Afinal, o desconhecido está mais perto do que você pensa.